amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Giovanni Lorenzon, aqui é o Infomercados BR e agradeço o senhor e a senhora pela presença e pela inscrição no nosso canal do YouTube. Vamos falar rapidamente aí dessa situação criada pelas fake news do Pix, né? Que a gente pode fazer uma interação com outros eventos recentes aí. Bom, eu quero começar por uma historinha muito rápida de uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um publicitário bastante presença no setor automobilístico e também que acabei lendo depois, uns, eu não me lembro exatamente aonde, mas que corroborava a opinião dele. Pois bem, ele falava que uma propaganda de veículos no Brasil se destaca, se destacava, e aliás se destaca ainda, questões muito subjetivas como charme, beleza, sensualidade, etc. Na Argentina, então, se destacavam os valores intrínsecos do automóvel, qualidade, força, tecnologia, etc. E isso, segundo ele, era nada mais, nada menos do que um grau elevado maior de um nível intelectual que o argentino ainda tem sobre o brasileiro. Né? Não é nenhum pecado. O Brasil sempre foi um país fraco de leitores, sempre foi um país fraco de educação, né? É proverbial e as elites sempre preferiram manter assim. Pois bem, o dado de hoje da pesquisa do Instituto ProLivro, a pesquisa Retrato da Leitura de 2024, mostrou que 73% dos brasileiros não terminaram de ler um livro sequer em 2024. Tá? Provavelmente, o índice de leitura no Brasil, em termos de livros, e aí não estamos nem falando de qualidade do nível dos livros, estamos falando de livros em geral. É de no mínimo metade da população não lê livros. Não é uma questão de pedantismo a gente querer defender aqui a leitura de livros. Da mesma maneira que não acredito que só a educação formal levaria o Brasil a um outro patamar. Mas se juntarmos essa falta de, digamos, de defesa de boa parte da população, uma defesa intelectual contra a desinformação, mais ainda a má vontade e os interesses políticos e ideológicos daqueles que poderiam ter um pouco mais de senso de patriotismo em defender, em evitar a desinformação, né? Porque os mais fracos são os prejudicados, não o fazem. Então a gente vê naturalmente o Nicolas Ferreira derrubando aí a, a internet com toda a sua importância que deveria ter como deputado federal por Minas Gerais, fazendo o papel de disseminação de fake news, né? Falando que haveria essa taxação que nunca esteve presente no comunicado do governo, a taxação do PIX. Né? Nós vimos também ontem, por exemplo, o tal do bispo R.R. Soares, no horário nobre que ele aluga da Band, também, ontem não, na verdade foi segunda-feira, falando a mesma coisa. E claro, né, aproveitando para pedir o seu dízimo. Isso tudo faz parte, portanto, dessa pororoca grotesca que começou mais fortemente de 2017 para cá. Né? Com essa disseminação de plataformas, redes e algumas mídias que deveriam, ou pelo menos se mostram democráticas, né, nos seus panfletos de marketing, utilizando-se também dessa mesma maquinação
para dizer que falta realmente é problema de conteúdo, é um problema de conteúdo do governo, é um problema de má comunicação, que seja. Sim, o governo começou tarde com isso. Agora que ele vai se preocupar com as redes sociais. E talvez não tenha nem tempo de mudar as coisas. Agora, falar que isso é um problema de que o governo não tenha pontos positivos só para oferecer, só o Nécio pode acreditar. Né? Da mesma maneira que só o Nécio vai acreditar que a pesquisa da Atlas Intel de poucos dias atrás, dando que 49% da população, no nível mais alto, no Lula 3, desaprovando o governo, em todas as classes. Ora, em todas as classes, mas a classe mais baixa, que deveria surpreender porque também caiu a aprovação do governo, não surpreende, porque é justamente nessa faixa de 1 a 2 salários mínimos, os mais vulneráveis, que todo esse discurso de ódio, né, de bispos, dos, dos extremistas de direita e extrema-direita, e por aí afora, atingem. É nessa classe que toda essa pororoca de desinformação pega. O mais lamentável é que mídias, né, acabam entrando nessa pasmaceira. Recentemente, num editorial do Estadão, falando sobre essa pesquisa da Atlas Intel em relação à desconfiança da população com o governo. A desconfiança vem disso daí. Porque não há uma divulgação, nem nas redes, obviamente que essas redes não vão divulgar, e nem as chamadas milionas estão dando atenção devida, desculpe os cachorros aqui na vizinhança, estão dando atenção devida a, por exemplo, a alta do PIB em 2024, o nível de desemprego entre os mais baixos, que essa mesma população mais fraca vem se beneficiando. Se é um problema salarial, isso não é um problema do governo, isso é um problema do empresário brasileiro que paga pouco e prefere pagar pouco. Nesse mesmo editorial, chegou-se ao ridículo do articulista do Estadão falar que, dando exemplo das críticas do governo a Israel como um ponto desfavorável junto à opinião pública em geral. Ora, metade da população não sabe nem o que está acontecendo direito em relação a Israel e Gaza. E a crítica do governo não é exatamente a favor do terrorismo, e sim contra o genocídio israelense. Né? Só que o que chega para essa população é o discurso evangélico. Né? É o discurso de que os árabes querem tirar o domínio de Israel, que Israel é o povo eleito para tomar conta de guardião da terra sagrada onde Jesus nasceu, que é o discurso que é a bandeira dos evangélicos. Enfim, se o governo vai conseguir ou não, se ele precisa mudar, como ele vai fazer, não tenho a menor ideia. Que ele está atrasado, está atrasado. E o governo, que não deveria ter voltado atrás nessa questão do PIX, ou seja, voltou a relaxar a norma de fiscalização, só para evitar que a população ainda continuasse acreditando na tal da taxação das transações, né? Agora vai ter que encarar a medida provisória que ele disse que vai lançar, vai ter que encarar o Congresso
dominado por essa gente, pelos Nicolas Ferreiras de Brasília, porque uma MP precisa de aprovação. Enfim, o Brasil está numa encruzilhada lamentável. Obrigado, até uma próxima.